Olá pessoal, eu sou o Marco, professor de matemática. Esse vídeo eu vou estar corrigindo com vocês as questões referentes ao 7º ano, a semana 1. O assunto abordado são números racionais. O que são números racionais? São números escritos na forma decimal, na forma fracionária. Nós iremos trabalhar com as 4 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, raiz quadrada também. Tudo envolvido dentro do conjunto dos números racionais. Eu peço que vocês já deixem um joinha, se estão gostando, deixem um comentário também no vídeo. Se inscrevam no meu canal, tá? Para que o YouTube possa entregar esse meu trabalho a um número maior de pessoas aí, tá joia? Então vamos lá para a nossa correção então, das atividades. Primeiro exercício, são alguns probleminhas aí na semana 1, bem tranquilos, bem simples. Primeira questão, número 1. Bruno foi a uma chapelaria e comprou uma boina por R$ 25,30 e uma cartola por R$ 30,50. Ao efetuar o pagamento, ele deu ao atendente uma cédula de R$ 100. Qual foi o valor do troco recebido por Bruno? Ele fez uma compra, ele comprou aí duas mercadorias e deu uma nota de R$ 100. Para saber quanto ele recebeu de troco, eu vou somar. Eu poderia estar somando os valores aí gastos e subtraindo do valor que ele deu. Então, eu iria estar fazendo com vocês o seguinte: pegar aqui, R$ 25,30, que é o valor aí da boina, mais R$ 30,50, que é o valor da cartola. E vou somar, não é isso? Saber quanto ele gastou. Então aqui, lembrando sempre que trabalhar as operações de adição e subtração com números decimais, tem que sempre colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bem? Então aqui é o 0, com 0, 3 com 5, 8, abaixa a vírgula, 5 com 0, 5, 2 com 3, 5. Então esse valor aqui corresponde ao quê? Ao valor que ele gastou. Se ele pagou com uma cédula de R$ 100, quanto que ele recebeu de troco? O que eu tenho que fazer aqui agora? Pegar os R$ 100, que é o valor que ele pagou, e subtrair o quanto ele gastou, que é R$ 55,80. Eu organizando vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 0. Aí o 0 menos 8 não dá, vou pegar emprestado lá no 1. 1 vira 0, esse 0, 9, esse 0, 9 e esse aqui 10. Não é isso? 10 menos 8, 2. 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. Aqui 0, não tem mais nada para baixar. Então, esse aqui é o valor, é o troco que ele recebeu. Um exercício bem tranquilo aí. Então, a resposta final é R$ 44,20. Ok? Número 2. Vamos lá. Pela manhã, quando o banco abriu a conta da Beatriz, quando o banco abriu a conta, a Beatriz apresentava um saldo em reais de R$ 365,40. Observe que ele tem um sinal de negativo na frente. Esse saldo, então, representa o quê? Que ela estava negativa. Ela estava negativa ao banco, em R$ 365,40. O que aconteceu? À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser, olha só, ele foi para menos 65,40. Observe que ele ainda continuou negativo, só que ele diminuiu o seu valor. O saldo negativo diminuiu, está mais próximo do zero. Então, houve uma movimentação aqui durante o dia. Aí ele vai e questiona o seguinte: Beatriz fez uma retirada ou um depósito? E aí pergunta de quanto? De menos 365,40 para menos 65,40, houve uma movimentação. O valor aqui, a dívida diminuiu. Com certeza, para a dívida diminuir, porque sinal que ele pagou essa dívida. Então, ele fez um depósito. De quanto? Para a gente saber quanto que ele fez o depósito, eu vou subtrair, eu vou ver a diferença entre o valor que ela devia antes ao banco e o valor que ela ficou devendo no final do dia. Então, é só subtrair R$ 365,40 menos R$ 65,40. Observe que aqui vai dar vírgula embaixo de vírgula, e aqui nós teremos, de uma maneira bem simples, o equivalente a R$ 300. Então, esse é o resultado do exercício número 2. Tá? A Beatriz, então, ela fez um depósito de R$ 300 durante o dia. Beleza?
bem tranquila aqui. Questão número 3. Vou fazer ela do lado aqui também, aproveitando. Número 3 é o seguinte. Um submarino estava a menos 72,5 metros do nível do mar. Então, olha só, menos 72,5 metros do nível do mar. Então, ele estava abaixo, né? Uma distância negativa em relação ao nível do mar. Após alguns dias, estava a menos 95,4. Então, ó, ele foi para menos 95,4 metros. Ok? Então, o que aconteceu? Olha lá, ó. O submarino desceu ou subiu? Olha para o valor absoluto do número. Olha para o valor 72,5 e para o 95,4. Despreza ou de menos. Houve um aumento, não houve? Então, quer dizer que, na verdade, o submarino desceu. Né? Então, quer dizer, ele desceu ou subiu? O submarino desceu. Aí perguntou quantos metros que ele desceu. Para a gente responder isso, basta calcular a diferença entre o maior valor aqui, o valor que apresenta o maior módulo, 95,4, menos 72,5. Então, 95,4 menos 72,5. Então, olha só, né? Vírgula embaixo de vírgula, 4 menos 5 não dá, pegar emprestado aqui, aqui vai ficar 14, aqui 4. 14 menos 5, 9. 4 menos 2, 2. 9 menos 7, 2. Então, é uma diferença de 22,9 metros. A pergunta é o seguinte, né, Ló? Número 3, ele questiona o seguinte. O submarino desceu ou subiu? Então, ficou claro que ele desceu. Quantos metros? Olha lá, ele desceu 22,9 metros. Bem tranquilo também. Questão número 4. Tiago contratou um serviço de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. Então, o terreno tem uma área, um espaço de 900 metros quadrados. Correto? O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 1/5 da metade desse terreno. 1/5 da metade desse terreno. Se esse terreno tem 900 metros quadrados, qual que é a metade de 900 metros quadrados? Basta você dividir 900 metros quadrados por 2. Então, você tem 450 metros quadrados. Esse valor aqui é importante por quê? Porque, né, voltando na questão aqui número 4, ó, o jardineiro construiu um canteiro que ocupa 1/5 da metade. Então, 1/5 desse valor. Agora, quanto que é, então, né? Aqui, ó, 1/5 de 450. Como fazer esse cálculo aqui para saber o quanto que o jardineiro ele construiu? O que é 1/5 de 450? 1/5 de 450 é a quinta parte de você dividiu 450 por 5. E aí fica uma situação simples, porque quanto que é 45 dividido por 5? 9. 9 vezes 5, 45, professor. Então, se 45 dividido por 5 é 9, aí só abaixa o 0,90. Então, 1/5 de 450 é 450 dividido por 5, que é então 90 metros quadrados. Então, vamos voltar no exercício aqui, ó. Olha só, vamos lá, hein? Olha bem, número 3, número 4. Então, o jardineiro construiu construiu um canteiro que ocupa 1/5 da metade. Então, 1/5, a metade está aqui, 1/5 da metade deu 90 metros quadrados. Então, essa aqui foi a área que o jardineiro construiu. Certo? Aí ele vai e comenta o seguinte, ó, como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado do canteiro construído, que foi esse espaço, quanto o Tiago pagou? E aí? Ele construiu em 90 metros quadrados o jardim dele. E cada metro quadrado desse jardim foi cobrado R$ 68,50. Então, para saber quanto que o Tiago gastou, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 90 metros quadrados por R$ 68,50, ou 68,50 por 90. Então, vou fazer aqui assim, ó, 68,50 vezes 90. Tá? Na multiplicação, não precisa de colocar vírgula embaixo de vírgula, não tem nada disso, não. E para ficar mais fácil ainda, o que eu vou estar fazendo? Eu vou tirar esse zero. Tá? Não vou trabalhar com zero, não. Então, eu estou deixando de trabalhar com 2 zeros, hein? Observe aqui, ó. 9 vezes 5, 45. Vai, 4.
9 vezes 8, 72. Com mais 4, 76. Vai 7. 9 vezes 6, 54. 54 com mais 7, 61. Lembra dos dois zeros que eu cortei, que eu não utilizei? Eu vou abaixar eles aqui agora. E aí eu tenho que colocar a vírgula, porque meu número decimal, R$ 68,50. Então eu tenho duas casas decimais aqui, e aqui eu não tenho nenhuma. Então eu continuo, é só abaixar a vírgula com duas casas decimais, ó, nos dois últimos zeros. Então na verdade aqui, olha, é o tanto que o Tiago gastou aí, ó. Ele gastou R$ 6.165 para produzir esse jardim aí. Então, número 5. Mais um probleminha. Dois robôs A e B partem de um mesmo ponto e caminham em direções opostas. Então, por exemplo, só para representar aqui, ó, tem um ponto aqui onde os dois robôs estão, um vai para um sentido e outro vai para o outro. Por exemplo, aqui é o robô A e aqui o robô B, sentidos opostos. Ele fala o seguinte, cada passo do robô A mede 0,54 metros. Então, 0,54 metros para cada passo do robô A. E o robô B, 0,62 metros para cada passo dele. Qual é a distância entre eles? Eles vão estar indo em sentidos opostos, vai chegar numa hora que eles já estão distantes um do outro. Qual é a distância entre eles? Após o robô A dar 12 passos. Então, se essa medida é de um passo, vou multiplicar por 12 para saber qual a distância com 12 passos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Não vou multiplicar com 0, não. Ok? Então, somando aqui, ó. 0 mais 4, 1 mais 5. Aqui, ó. E abaixo a vírgula. Uma casa, duas casas aqui em cima, duas casas aqui. Então, o robô A, 12 passos, ele está andando uma distância de 6 metros,48. E o robô B? Ele vai andar quantos passos? Ele vai dar 10 passos. Então, vamos multiplicar a medida de 0,62 por 10. Agora, veja bem. Multiplicar um número decimal por 10, basta você deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, a vírgula aqui vai ficar entre o 6 e o 2. Então, 0,62 vezes 10 é a mesma coisa que 6,2 metros. Ou 6,20. Posso completar aqui. Então, o robô B vai dar 6,20 metros para um lado e o robô A vai dar 6,48 metros para o outro. Aí eles vão estar distantes um do outro. Qual é a distância entre eles? Para eu responder essa questão, basta somar então as duas respostas. Eu vou somar aqui agora 6,48 mais 6,20. Vírgula embaixo de vírgula, 8 mais 0, 8. 4 com mais 2, 6, 6 mais 6, 12. Então, a distância dos dois robôs será de 12,68 metros. Bem tranquilo também. Beleza? Número 6. Olha só a questão número 6 aqui. Veja bem. Dos R$240 que Juliana havia economizado, ela retirou 2/3 para comprar um vaso. Agora presta atenção, ela retirou 2/3 para comprar o vaso. Essa fração significa que ela retirou. Aí pergunta quantos reais ela ficou. Se ela retirou 2/3, para agilizar um pouquinho mais o exercício, veja bem, essa fração ela retirou. Se ela retira 2/3, sobra o quê? Sobra a fração 1/3. Então, ao invés de trabalhar com a fração 2/3, eu vou trabalhar com a fração 1/3, porque essa aqui tem tudo a ver com o enunciado. Esse 1/3 significa a fração que sobrou, que é de 2/3. E é justamente isso que ela quer, quantos reais ela ficou, quantos sobraram para ela. E aí eu tenho que saber agora quanto que é 1/3 de 240. A fração que representa o quanto sobrou do valor que ela tinha. Agora, o que é 1/3 de 240? É você dividir 240 em 3 partes. Dividir 240 para 3. Fica fácil aqui, pelo valor, favoreceu bastante. Quanto que é 24 dividido por 3? 8. 8 vezes 3 é 24. Aí se abaixa o 0, vira 80. Então, quer dizer, ela gastou, a nada sobrou para ela, aí ó, R$80 aí. Vai ser isso bem tranquilo. O número 7 agora, ele é um exercício que envolve bastante expressões aí. E ele foi dividido em vários grupos aí.
Então, o que ele fez? No grupo 1, vou colocar assim, ó, G1. O que ele fez no G1? Ele trabalhou 4 expressões. Agora, veja bem aqui, olha, letra A. Então, vamos lá. Letra A está assim, mais, abre parênteses, mais 2/3, mais, abre parênteses, menos 3/5, fecha parênteses. Então, é o seguinte, o número, né, sabemos que nós temos um conjunto dos números, né, positivo e negativo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar cada valor deste dentro de parênteses. Vamos tirar o parênteses vamos tirar esse número de dentro do parênteses. O primeiro número é 2/3 positivo. Aí antes dele, não temos nenhum sinal. Então esse 2/3, ele é positivo. Então eu vou continuar com ele aqui, ó, positivo. O nosso segundo valor aí, ele é menos 3/5. Ele é um número negativo, só que antes dele é um sinal de positivo. Aí a regra de sinais, positivo com negativo, negativo. Então esse menos 3/5 vai ser negativo, menos 3/5. Aí ó, o mais que estava antes com menos do número, mais com menos é menos. E aí agora eu vou trabalhar essa expressão. Tá? É a subtração, soma de frações com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? 15. Ó, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 10 positivo. Então, aqui é o mais 10. Menos 10 dividido por 5 dá 3. Vezes 3, 9. E esse 9 aqui, ó, negativo. Olha lá. E aí nós temos o seguinte, ó, mais 10 menos 9. Os sinais, regra de sinais, sinais diferentes, o que nós fazemos? Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Quanto que é 10 menos 9? 1. Esse 1 vai ser positivo ou negativo? Esse 1 é positivo. Por quê? Porque o número com maior módulo é o 10. E o denominador 15 aqui, ele se mantém. Então, letra A, 1/15. Então, na letra B, nós temos aqui o seguinte, ó. Veja bem. Menos 2,84 é um número negativo, antes dele não tem sinal, então esse número é um número negativo. Menos 2,84. E o 3,7 é um número negativo, só que antes dele tem um sinal de mais. Mais com menos é menos. Então nós temos menos 2,84 menos 3,7. Trabalhar com esses valores sem parênteses fica mais tranquilo. Só que aí agora o que nós vamos fazer? Qual que é a operação? São números com sinais iguais. O que nós fazemos quando eles têm sinais iguais? Nós iremos somar e repetir o sinal. Tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, 2,84, olha bem, com 3,7. Vírgula embaixo de vírgula, completando aqui, e nós vamos somar. 0 com mais 4, 4, 8 com mais 7, 15, vai 1, 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. Então deu 6,54. Só que esse número 6,54, ele é um número negativo. A soma, a adição de números negativos é um número negativo. Beleza? Vamos para a letra C.